Oi, pessoal! Vamos conversar sobre um assunto que, olha, mexe com a gente. Aquela exaustão emocional que muitas vezes aparece nos relacionamentos. E para nos ajudar a entender isso, a gente vai mergulhar nas ideias de uma autora simplesmente genial, a Bell Hooks, e descobrir por que aquele modelo de amor romântico que a gente conhece pode ser tão, mas tão cansativo. Vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que amar, que deveria ser algo bom, às vezes parece um fardo? Sabe aquela sensação de estar remando o barco da relação sozinha, com um peso enorme nas costas? Pois é, essa experiência é super comum, e o que a gente vai ver hoje é que a raiz disso vai muito além de um problema pessoal ou do casal. Então vamos lá, pensa comigo. E se o que a gente chama de amor romântico não for bem um sentimento que nasce do nada, mas sim o tipo de roteiro? Isso mesmo, um script social que, desde que a gente se entende por gente, nos ensinaram a seguir direitinho. E esse roteiro tem uma função histórica bem clara. Basicamente, ele dividiu o mundo em dois. De um lado, os homens ficaram com o espaço público, o trabalho, as decisões. E para as mulheres? Bom, para as mulheres foi dado o tal do reino das emoções. Só que o problema é que esse reino, na verdade, muitas vezes funcionou como uma prisão. E aqui a gente vê bem esse contraste. De um lado tem o mito, né, o conto de fadas, a ideia de que a nossa meta de vida é encontrar a alma gêmea e que se sacrificar pelo outro é a maior prova de amor que existe. E do outro lado, a gente tem a realidade deste dispositivo, uma ferramenta que historicamente serviu para limitar o lugar da mulher na sociedade. E como a gente sente isso na pele? É aquela culpa de sentar para descansar 5 minutinhos. É a carga mental de ter que lembrar do aniversário da sogra, da vacina do filho, do que falta na geladeira. É aquela pressão, às vezes sutil, para a gente deixar um sonho nosso de lado para apoiar o do parceiro. E aí, muitas vezes, essa desigualdade toda vem com um rótulo bonito, complementaridade. Certo. Então, como é que a gente escapa dessa armadilha? É exatamente aqui que o pensamento da Bell Hooks vira uma chave poderosa. Ela nos chama para a gente ressignificar o que é amor, partindo de um lugar totalmente diferente. E essa frase, nossa, ela é um soco no estômago, né? Porque dominação não é só gritar ou ser agressivo. Pode ser aquele controle que vem disfarçado de cuidado, sabe? Ah, mas essa sua amiga não te faz bem. Ou você precisa mesmo ficar até tão tarde no trabalho? Para Bell Hooks, é simples. Se tem uma relação de poder onde um controla o outro, não importa o disfarce. Não é amor. O ponto central é esse. O amor de verdade não deveria pedir que a gente se encolha para caber. Se para estar num relacionamento a gente precisa cortar pedaços de quem a gente é, nossos amigos, nossos sonhos, nossos gostos, então a gente não está falando de amor. A gente está falando de manter uma dinâmica de poder. Então, se o roteiro antigo não nos serve mais, como a gente escreve um novo? Como seria uma forma de amar que liberta em vez de aprisionar? A Bell Hooks nos mostra um caminho. Ela diz que amor não é um sentimento passivo que simplesmente acontece. Amor é uma ação, é uma prática que a gente escolhe ter todos os dias. E essa prática, segundo ela, se baseia nessas ações aqui. É sobre respeito, sabe? Respeitar que o outro é um indivíduo inteiro. É sobre reconhecer o valor da pessoa, ter responsabilidade afetiva. E talvez o mais importante é o compromisso de nutrir o crescimento um do outro. A ideia não é que uma pessoa se apague para a outra brilhar, mas que as duas possam florescer juntas. E aí muita gente pode pensar, mas então a alternativa é a solidão? Não! A alternativa é o que a gente pode chamar de interdependência saudável. É a gente conseguir construir laços a partir de um lugar de inteireza. É se relacionar por desejo, por vontade de compartilhar, e não por um sentimento de que falta um pedaço que só o outro pode preencher. Eu queria terminar deixando essa pergunta no ar. E se a gente ousasse reimaginar o amor? E se em vez de uma gaiola dourada cheia de sacrifícios, o amor pudesse ser um campo aberto? Um lugar seguro para a gente se expandir, crescer e ser exatamente quem a gente nasceu para ser, ao lado de alguém que celebra cada passo dessa jornada. Bom, toda essa nossa conversa de hoje foi inspirada e guiada pela obra Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. É uma leitura que realmente transforma e que a gente super recomenda. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa reflexão